No dia de hoje, na vertente tecnológica, vou falar sobre a nova linha de smartphones da Xiaomi que foi apresentada na China e chama-se Civi. Promete algo irreverente para um público mais jovem. Coloque o fone ao ouvido ou aumente o som da coluna que a vertente tecnológica vai começar agora. Olá, seguidores e ouvintes deste fantástico, inigualável podcast de tecnologia. Eu sou André Silva e esta é a vossa vertente tecnológica. Se você ainda não ouviu falar sobre Anchor, é a maneira mais fácil de fazer um podcast. Deixe-me explicar. É gratuito e existem ferramentas de criação que permitem gravar e editar seu podcast diretamente no seu telefone ou computador. Anchor distribuirá seu podcast para você, para que ele possa ser ouvido no Spotify, Apple Podcast e muito mais. Você pode ganhar dinheiro com o seu podcast sem um ouvinte mínimo. É tudo o que você precisa para fazer um podcast em um só lugar. Baixe o aplicativo Anchor gratuitamente ou vá a anchor.fm para você começar. Que confusão, mas já lá vamos. Foi apresentado por estes dias, algo que já andava a ser rumorado há algumas semanas, a nova linha de smartphones da Xiaomi. Chama-se Civi e basicamente é uma gama de smartphones que veio relembrar a antiga linha Mi CC, que foi uma linha criada pela Xiaomi para um público mais jovem. Trazia um bom custo-benefício ou um excelente custo-benefício em que entregava características quase de topo por um preço extremamente competitivo. O que é certo é que essa linha na altura teve o seu sucesso QB, não foi assim nada de extraordinário, que basicamente também acabou por mais tarde ser abandonada pela própria Xiaomi. Não sei até que ponto é que esse projeto foi colocado em pausa ou se acabou de vez, mas o que é certo é que eles voltaram à carga e trouxeram esta nova linha de nome Civi. Esta linha Civi, onde destaca-se o C, que tem a pronúncia de is very important, que o C se refere a adjetivos como amoroso, divertido, criativo, colorido ou confiante, isto obviamente numa tradução em inglês, é um presságio, é uma apresentação, um cartão de visita para aquilo que realmente a Xiaomi pretende com esta linha de smartphones. Também é de realçar que este smartphone ou esta linha de smartphone foi apresentado na China, ainda que não haja nenhuma indicação, ou pelo menos não foi referido nessa apresentação que eles querem ir além fronteiras, ou seja, querem se estender a um mercado global, mas o que é certo é que durante a apresentação, em algumas imagens que foram passadas nessa apresentação, deixaram meio que entender que realmente esta linha poderá sair porta fora da China, ou seja, poderá abraçar o mercado ocidental e também lembrando que a Xiaomi já há muito tempo, através do seu CEO Li Hun, sempre deu a entender que o objetivo deles é abraçar todos os mercados quanto possíveis, porque de facto eles não querem só restringir ao mercado chinês, eles querem realmente abraçar tudo o que seja mercados, inclusive até já tentaram várias vezes o mercado americano, mas lembrando aquela guerra que eu já vos falei aqui, está extremamente complicado, mas ainda assim o mercado europeu é um mercado extremamente importante para eles e é de imaginar que esta linha, se de facto tiver a adesão que eles esperam ter, que possa chegar ao mercado ocidental, nomeadamente ao mercado europeu. Uma das características deste smartphone que foi apresentado, desta linha que foi apresentado, é destacar o seu design. As cores são distintas do habitual, ou seja, o azul com preto brilhantes, ainda há um rosa inspirado em pelo e todos eles em vidro com um toque delicado, um toque macio, ou seja, mesmo a puxar ali um pouco do premium, mas também irreverente, lembrando também que dá a entender que é uma aposta para um público mais jovem. As características, estamos a falar de um smartphone com 166 gramas de peso, com uma espessura muito fina de 6,98 mm. A largura lateral da moldura, estamos a falar de 71,5 mm.
e estamos a falar de um ecrã ou uma tela de 6.55 com tecnologia AMOLED, com uma resolução de 1080 por 2400 pixels. Traz, obviamente, e como não poderia deixar de ser, uma taxa de atualização de 120 Hz. Também um bom destaque desta tela, deste ecrã, é que tem um acabamento curvo, ou seja, lembrando um pouco aquela linha Edge, muito semelhante, por exemplo, como foi agora apresentado no Apple Watch da Apple, aquela curvatura que eu vos tinha falado aqui. Basicamente esta linha também traz a mesma semelhança, e aí se chama-se a tela Edge, aquela curvatura. A nível de câmaras, estamos a falar de uma câmara frontal, um sensor da Samsung GD1 32 megapixels, e já na parte traseira estamos a falar de uma câmara principal de 64 megapixels, auxiliada por uma câmara ultra grande angular de 120 graus de 8 megapixels e uma de macro de 2 megapixels, ou seja, estamos a falar de 3 sensores traseiros. Outro destaque, não menos importante, obviamente que tudo o que faz funcionar, estamos a falar do cérebro deste smartphone, é obviamente um Snapdragon 778G, lembrando, e é sempre bom fazer esta referência, que muitas vezes vocês esquecem, há outros que ouvem este episódio, não sabem o que é que significa o G. O G é uma referência ao gaming, ou seja, são processadores que são concebidos e são trabalhados para tirar o melhor partido deles em ambiente de game, ou seja, quando vocês correm um jogo, o próprio processador reconhece que está a ser usado um jogo e traz daí toda a sua performance e coloca em campo, em pista, toda a sua performance para tirar o melhor partido deste processador. Vai vir com duas versões de RAM, ou seja, 8 GB de RAM e 12 GB de RAM, com também duas versões de armazenamento de 128 e 256 GB de memória interna, ou seja, de armazenamento interno. A bateria também é uma bateria simpática de 4500 mAh, com tecnologia rápida de carregamento a 55 watts. Adicionalmente, também como não poderia deixar de ser, dando ao facto de estamos em 2021, pelo menos à data da gravação deste episódio, a maior referência que tem-se feito no mundo tecnológico, nomeadamente aos smartphones, é a questão do 5G, e este, como não poderia deixar de ser, tem suporte ao 5G, ao Wi-Fi 6, que é um dos últimos Wi-Fis, e tem também Bluetooth 5.2, também NFC, sensor de impressões digitais no ecrã, o som vem com colunas Dolby Atmos e um detalhe muito importante, traz jack 3.5 mm, ou seja, a entrada P2. Relativamente ao preço, estamos a falar numa conversão direta de 344 euros. Eu quero acreditar que este smartphone, vindo para o mercado europeu, muito provavelmente rondará ali os 449 euros. Isto sou eu a chutar, isto sou eu na minha perspectiva e no meu conhecimento tecnológico, olhando para estes preços, quero acreditar que deve andar ali à volta dos 449 euros. Isto foi a apresentação, ou os dados técnicos das especificações, das características deste smartphone. O que é que eu tenho a dizer em relação a isto? E aqui é que entra agora a minha crítica. Apesar de termos esta linha toda performada, toda esta linha com retoque ali de prémio, de custo-benefício, de trazer boas características por um preço mais baixo, a puxar uma linha jovem, etc, etc, a minha crítica vai para mais uma linha de smartphones da Xiaomi. Ou seja, mês após mês, dia após dia, a Xiaomi de facto não consegue aprender com os erros. Ou seja, todo o mercado tecnológico, nomeadamente as pessoas, né, que são o público e o alvo principal das empresas, que são aquelas que dão o dinheiro a ganhar às empresas, né, que fazem as empresas crescerem no seu património, tem a ver com o público. Eles simplesmente não vendem ar, né, vendem equipamentos que são comprados por pessoas. Eles ainda não aprenderam a ouvir as pessoas e principalmente não aprenderam a ouvir a crítica de aqueles que efetivamente conhecem o comportamento do mercado tecnológico e de como é que as coisas funcionam.
O que é certo é que se vocês forem pesquisar a qualquer fórum, se vocês forem pesquisar qualquer notícia em que nessa notícia tenha comentários abertos, há uma coisa que vocês vão encontrar em comum. Toda a gente a criticar, não vou dizer toda a gente também para não ser injusto, mas vou chutar 70% dos comentários ou das críticas que vocês, por exemplo, podem encontrar, sejam eles especialistas no assunto ou não, de pessoas que documentam tecnologia, por exemplo, seja no YouTube ou noutros meios tecnológicos, vocês vão encontrar uma coisa em comum. As pessoas a criticarem fortemente a questão da Xiaomi não parar de apresentar smartphones atrás de smartphones, linhas de smartphones atrás de linhas de smartphone, ou seja, é mais uma dor de cabeça que a própria marca cria para os seus clientes. Porque se há uma coisa que é dita como fator nessa crítica ou nessas críticas, é que qualquer cliente que se desloque a um espaço físico para ver um smartphone da Xiaomi, ou mesmo que veja num site de compra e venda online, há uma coisa que vocês vão encontrar em comum. É a quantidade de modelos que estão disponíveis para a pessoa poder comprar. Se por um lado pode ser visto como por um lado positivo, por outro é uma crítica, porque acaba por criar ainda mais confusão na pessoa, porque às páginas tantas a pessoa procura uma coisa provavelmente até simples, uma coisa básica, sem grandes frufrus, sem pensar nada por aí além em relação àquilo, mas de repente para-se com uma montra para aí com 5, 6, 7, 10 modelos e não sabe o que é que há de comprar, porque depois se a pessoa for comparar a especificação de cada um deles, eles andam ali muito parecidos. Um tem mais um detalhezinho ali, o outro tem menos um detalhe ali, mas em compensação aquele tem mais um detalhe ali que o outro não tem. E se a gente for a pesar aquilo tudo na balança, é praticamente tudo a mesma coisa. Como alguns costumam dizer, é tudo arroz. É tudo o mesmo arroz. E é isto é que eu critico tanto a Xiaomi e de certa forma também me fez abandonar a Xiaomi. Aliás, eu já tinha compartilhado isto com vocês, que uma das coisas que eu tinha ao longo destes anos ouvido críticas por parte de quem percebe tecnologia é que todos diziam o mesmo. A Xiaomi não para de apresentar smartphones e há páginas tantas já ninguém sabe que linhas é que existem, que modelos é que existem. Depois o mesmo modelo na China tem um nome, na Europa depois tem outro nome, no Brasil depois tem outro nome, e depois é uma confusão. A pessoa simplesmente só quer comprar um smartphone mais ou menos para aquilo que usa diariamente e depois já não sabe o que é que há de comprar, porque depois é tudo com as mesmas especificações e depois com uma diferença de preços às vezes ali de 10, 20 euros ou 10, 20 dólares e depois não sabe o que é que há de comprar e depois é assim, são tantos smartphones que a própria marca lança que depois é uma crítica que eu já vos disse no passado e volto aqui a dizer, depois não há o suporte por parte da Xiaomi. A Xiaomi acaba por dar o suporte ali 1 ou 2 anos no máximo, mas depois ela própria é obrigada a ter que largar aquele modelo porque ela depois tem que dar atenção a outros modelos, nomeadamente modelos mais novos e que foram apresentados a seguir àquele modelo. E isso acaba por trazer a médio e longo prazo um desgaste e uma insatisfação por parte dos clientes que não havia necessidade de tal coisa. Bem, caros ouvintes, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que cada um de vós tenha gostado. Se de facto gostaram deste episódio, passem no Apple Podcast e avaliem e comentem este podcast. Ou se a vossa plataforma de podcast permitir fazer alguma avaliação, então peço que o possam fazê-lo, para que seja recomendado nas pesquisas e chegue a mais pessoas. Se vocês quiserem ser apoiantes deste projeto, basta aceder ao link que está na descrição deste ou de qualquer outro episódio. Caso tenham alguma dúvida ou queiram fazer alguma crítica, seja ela positiva ou negativa, ou até mesmo queiram sugerir algum tema para que seja falado no futuro em algum episódio, todos os contactos estarão na descrição de cada episódio, incluindo este. Beijos e abraços e até ao próximo episódio.